6h37. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Doralice. Bom dia, Doralice. Bom dia, Renata Carlessa. Entraram juntas. Bom dia, Luciano Oliveira. Bom dia, Karine. Bom dia, Elaine Portela. Bom dia, Américo Corretor. Bom dia, Daiane Guinter, Vanderlei Ott, Ana Ferraz, Aline Marcela. Bom dia. Bom dia pra Isaura também, que tá na praia. Bom dia, Tati Lopes. Começando mais um café com registro de imóveis. A sua melhor programação todos os dias, cedinho da manhã, pra você que acorda cedo pra estudar. Bom dia, Gabriela Moraes, o imobiliarista. Natal está na área. Paulo Weber, de Panambi. Nakata, assim que diz Nakata. Bom dia, Nakata. Érica Gomes, bom dia. Passou muita gente aqui, que a gente já passou de 100 pessoas. Bom dia, Henrique Advocacia. Tiaraju, de Pelotas. Cidade linda, maravilhosa. Bom dia para você que está chegando por aqui cedinho da manhã. É isso aí, a gente está começando mais um café com registro de imóveis, falar hoje de contratos de gaveta e regularizações. Sim, bom dia, Registro Paraguaçu, Henrique Araújo, Júnior Pussar Barros, Fernanda França, Márcio Bezerra, Rosângela, Diego Rosa. Bom dia, você tá em casa? Tá na academia? Onde você tá? Já tomou seu café? Eu já tomei o meu café cedinho. Ó, até eu boto canela dentro do café, pra quem não sabe, ó, eu boto canela dentro do café, ó, canela. Já botou canela no café? Bom dia, Dami Pacheco, advogada Gilda Branca, Évero, regularização, Rita Helena Castro, bom dia, Matilde, Angélica, Ana, Belém do Pará, Manaus. Olha só as cidades aqui por todo lado, hein? Bom dia, Salvador, Bahia, Vitória, Espírito Santo. Seis horas 39 minutos, mais de 150 pessoas acordadas por aqui cedinho da manhã para aprender um pouco mais sobre direito imobiliário extrajudicial e dar um up na carreira. Claro, 2023 é o ano, a gente está começando com conteúdo. Terceiro ano, terceira temporada. Para você que está chegando agora, a gente já está no terceiro ano de Café com Registro de Imóveis. Se você já nos acompanha há mais tempo, sabe que já foi mais duro amanhã, quando a gente começou com pouquinha gente, até que a gente conseguiu se firmar na rede. Mas o bom de começar cedo a fazer os cafés no início de um ano, como é o caso de 2023, é você poder organizar claramente as suas metas e seus objetivos. É um ano que tem tudo para dar certo, porque a gente já está estudando desde janeiro. Muito conteúdo por aqui. E a gente vai ter muito conteúdo ainda pela frente. Lembrando que o mês de janeiro é um mês de muito aproveitamento. E eu vou ter lives fantásticas com pessoas fantásticas aqui. Como diz a Sandiana, era tudo mato. É isso aí, era tudo mato no começo, quando a gente começou a trabalhar por aqui. Vamos para os recados. Hoje à noite eu vou estar no canal do Lucas Peixoto, no Instagram, eu sou convidado lá, vai ter uma live sobre educação, ele que é meu amigo e advogado em São Paulo e também trabalha com cursos, né, mentorias, e eu estarei lá. Convido todos a assistir. Eu vou colocar um banner da aula de hoje à noite durante o dia para você saber, mas à noite eu estarei então com o Lucas Peixoto e mais um colega, ok? Amanhã à noite, aula regular, Registro de Imóveis Descomplicado. Você pode assistir na comunidade secreta ou pode assistir dentro do Zoom. E eu vou colocar um link lá na plataforma Hotmart. Amanhã tem aula regular, aula mensal para todos. E amanhã eu vou lançar o novo módulo. Novo módulo, surpresa, você não sabe o que ainda. Eu vou lançar amanhã um novo módulo para os alunos. Todos os alunos do curso que estão matriculados recebem gratuitamente um novo módulo. E já vou alertar que esse novo módulo é vinculado à área rural. Tá? Amanhã ele vai ser anunciado e a gente vai botar ele no ar para você de graça, sem custo algum. Sem custo algum. Você é meu aluno, não vai ter custo algum, tá? E aí, na sexta-feira, eu farei live com o professor que gravou esse módulo. Genial. Muito bem, vamos trabalhar. Hoje é dia de conversar com uma advogada de Salvador, que foi minha aluna,
Depois de minha aluna, ela foi minha mentorada, ela resolveu também entrar para as redes sociais e começou a trabalhar com cursos. E eu ajudei ela no que eu podia no começo e agora ela já está voando e me deixa muito feliz, né? Uma das pessoas que apostou lá no começo no meu curso e claro que eu também aposto muito nela. Uma pessoa que regulariza imóveis e se tornou uma especialista em contratos de gaveta. Vamos ver se ela está por aqui para que eu possa chamar e conversar com ela. Vamos ver. Aqui. Bom dia, Virginia. Olá, bom Bom dia! dia. Tudo bom, Tudo bom com professor você? Salomão? Que honra estar aqui com você, né, nessa manhã. Como você falou, a gente começou lá no início, mas eu continuo sendo sua aluna, continuo sendo aluna do curso RI, porque já virou um vício, né? Todo dia de manhã a gente acorda. Se eu não estiver no café da manhã, mesmo que eu esteja ainda na cama, eu dou uma olhadinha assim, meu marido diz assim, de novo, todo dia ouvindo Salomão, então aqui você já é da família, né? O tio Salomão. Um abraço para todo mundo aí. Como é que é morar em Salvador no verão? É diferente de morar no Aqui não tem inverno? inverno, não tem outras estações, aqui só tem verão e praia, que nem a nossa amiga Isaura, que fica lá no Rio Grande do Norte, é só praia, né? O máximo, quando dá aqui 21 graus, as pessoas estão assim, parecendo que está no polo norte, né? De frio. Mas o baiano, ele sente muito frio, viu, professor? Mesmo com sol, porque o sol daqui queima. Então, quando não tem Muito. sol, o pessoal fica bem, bem assim, aperreado, como a gente fala, né? Eu já estive em Salvador, pretendo voltar, gosto muito daí. Tá Acho devendo. sensacional a parte histórica da cidade, o mar. Quando eu for, eu te aviso. Esse ano eu quero ir, esse Uhum. ano eu quero ir. Gosto muito desse ano eu quero ir. Mas vamos lá. Eu muito feliz de estar com você aqui no café. E hoje é um dia para a gente relembrar alguns pontos e trazer novidades em relação a contratos de gaveta, né? Como isso tem, né? Olha, é impressionante o quanto isso. Eu acho que isso faz parte da confiança do ser humano, né? Um confia no outro e já faz um contratinho para depois fazer algo mais concreto, mas nem sempre esse depois acontece, né? Nessa tua advocacia em Salvador, tem pego muito Então, contrato de professor, vou gaveta? contar um pouquinho assim, bem rápido, né? Algumas pessoas aqui já me conhecem, mas tem muita gente nova. E assim, na verdade, a minha paixão pelos procedimentos de contrato de gaveta, ele se deu porque eu sou também correspondente da Caixa Econômica Federal, né? Eu também tenho uma empresa que eu presto assessoria a incorporadoras na parte de liberação de crédito imobiliário, principalmente para pessoas que estejam aí adquirindo imóvel junto a incorporadoras, enfim. E também trabalho com clientes avulsos, que não são diretamente ligados às incorporadoras. E muitas vezes eu me deparava com situações de clientes que não estavam com imóvel irregular ou então continuava pagando uma prestação de um imóvel em nome de outro mutuário, né? Porque às vezes não tinha conhecimento, tinha dificuldade de fazer a aprovação da comprovação da renda. A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm as rendas informais e aí os bancos têm aquela restrição, né, de como comprovar uma renda. Isso vai fazendo com que as pessoas tenham o costume de tentar o caminho mais fácil, né? E qual é o caminho mais fácil? Fazer um contrato, né? Um contrato particular de compra e venda. E nesse caso, assim, bem clássico, né? O que a gente faz? Não, o imóvel tem ali um gravame, uma alienação fiduciária, um saldo devedor junto a um credor, né? Um banco. E aí eu faço o seguinte, eu pago, né, a diferença de entrada para o mutuário, para o proprietário, e continuo pagando as prestações diretamente no credor, no banco. E aí, para também ficar seguro, o que a gente faz? O vendedor faz uma procuração para o comprador,
para que ele possa representar ele na Caixa Econômica, não precisar mais, né, de estar incomodando o vendedor para assuntos, né, particulares. Afinal de contas, o vendedor ele já não tem mais nenhuma responsabilidade sobre aquele imóvel, porque ele já vendeu, a pessoa vai apenas pagar a prestação. Então, esses são os tipos clássicos assim, de contrato de gaveta, que a pessoa vai ali pagando aquela prestação da Caixa ou de algum outro banco, e quando tem algum problema, a pessoa vai lá com a procuração no banco e diz assim, olha, eu sou o procurador, quero saber informações sobre o financiamento, quero fazer tal coisa, e ele não se sente, na verdade, dono da situação. Mas aí, Tá, tá tudo bem. lindo. Tá lindo isso aí, tá um espetáculo, né? Nossa! Agora, essa procuração, ela não é Não, aí qualquer vem, procuração, né? né? Não, não é uma procuração de causa própria, é uma procuração simples, é uma procuração dentro dos padrões da Caixa, onde a pessoa informa lá que o vendedor está otorgando poderes para o comprador, representá-lo na Caixa, poder vender e tal, 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 e não é uma procuração em causa própria, né? Que existe uma outra, como é que eu falo assim, diferencial, né, em relação à procuração simples. E aí vem os tenderes, né, que acontece. Essa procuração, ela não dá poderes para o comprador fazer escritura para o seu nome, né, porque aí você acaba tendo aí uma incompatibilidade, né, com a questão da lavratura da escritura. Conflito Conflito de de interesses, interesse. um conflito E de aí vem, interesse. né? Já que está muito difícil, né? O que eu vou fazer? Eu vou subestabelecer essa procuração para um outro comprador. Eu vou vender agora o imóvel para um outro comprador. E aí esse outro comprador, ele agora vai ser o novo, né? Otorgado. Ele vai ser o novo responsável por aquela procuração. E aí vem os famosos contratos da gaveta da gaveta. E aí vem aquelas coisas lindas que a pessoa começa a fazer, né, um contrato de gaveta, da gaveta, da gaveta. Quando você vai ver, é tanta gaveta. Na verdade, já é quase um roupeiro, É já um nem é mais uma guarda-roupa. gaveta, né? O cara tem tanto documento que o cara guarda. Já é um guarda-roupa, um contrato de guarda-roupa, né? Porque nós tínhamos um comprador original, que tem um contrato lá com a Caixa, vamos imaginar, está pagando, e ele quer vender o imóvel. E ele vende por contrato de gaveta para alguém e dá uma procuração. Esse alguém passa 1, 2 anos, os financiamentos são de 20 anos, né? Passa 1, 2 anos, quer vender também, faz um novo contrato de gaveta para outra pessoa e outorga a procuração daquele lá para essa aqui. E aí a coisa vem andando. Agora, a chance de dar um desconforto é muito alta, né, Lani? Porque pode alguém morrer, pode alguém se divorciar, pode alguém quebrar, né? Tem muitas coisas difíceis aqui. O que mais aparece para ti dos problemas? Os caras não Então, imaginam que vai seria tudo acontecer. lindo se tivesse, né, tudo certinho, não tivesse nenhumas intercorrências, né, durante esse lapso temporal. Mas a gente sabe que as pessoas, né, vão acontecendo fatos. E aí, quando vai acontecendo os fatos, vão acontecendo as dificuldades, né, de como é que eu vou resolver aquilo ali. Então, ontem, inclusive, eu fiz uma live, né, falando sobre as perspectivas do setor imobiliário para o ano de 2023, onde eu falo justamente essas oportunidades, né, que a gente tem nas nossas mãos e que muitas vezes o profissional, por não ter conhecimento, não ter segurança do que ele está fazendo, ele acaba deixando passar essas oportunidades de buscar, né, ter um retorno financeiro, nós como profissionais, para regularizar esses imóveis. E aí eu falo que a grande sacada, né, e até ontem uma pessoa que estava assistindo minha live falou, mas doutora, às vezes os corretores de imóveis não querem fazer regularização de imóveis porque dá trabalho, porque tem custo. E aí eu digo assim, essas objeções a gente tem que estar trabalhando, nós que somos da área, profissionais, porque o imóvel, quando ele começa a ter essas irregularidades, ele também começa a ter depreciação do valor, né, de mercado.
porque você tem aí um imóvel que poderia estar valendo X, e por ele estar com essa irregularidade, o atual proprietário ele acaba, na hora de vender, na hora de querer dispor do seu imóvel, tendo que baixar o preço, porque senão as pessoas não compram, né? E aí, eu, como Natural. profissional, ou sendo corretor, ou sendo advogado, eu tenho que estar atento a essas oportunidades para estar, né, oferecendo o meu serviço. E também vai ser um ganha-ganha. E aí eu dei um exemplo de uma situação que aconteceu aqui com o meu escritório, porque eu também tenho uma imobiliária, né? Eu sou sócia de uma imobiliária com meu esposo, e às vezes ele traz... Você é advogada imobiliarista, é dona de imobiliária, é correspondente da Caixa, viu? O pessoal que está dormindo nessa hora acha que está vencendo, né? A gente já está cedo da manhã, como a gente trabalha para alcançar os sonhos, né? Parabéns, né? Tantas atividades, né? Deixa eu só fazer um parênteses. Diz que você falou de documento ruim. Aqui no Sul a gente chama de o imóvel é meio fraco de documento. É meio fraco de documento, é um bom imóvel, mas é meio fraco de documentos. Então, nesse caso aqui, eu até passei esse caso que a gente teve recente aqui na imobiliária. Tinha um imóvel que é 2 quartos, imóvel popular, cento e poucos mil reais. É aquele imóvel que é cheque aportador, né? Porque são imóveis que vendem rápido. Quando você tem imóveis que são maior, o valor é um pouco maior, o retorno é um pouco mais demorado. Mas apartamento de 2 quartos, conjunto habitacional, é uma coisa que, ó, cheque aportador. Só que esse imóvel, ele não conseguia vender o imóvel porque ele estava com uma irregularização, né, na documentação, com irregularidades. E aí, a pessoa estava tentando vender o imóvel por 120 mil, para até 110, 100 mil reais ela vendia o imóvel. Só que todas as pessoas que chegavam, ligavam para saber informação do imóvel, perguntavam: posso financiar esse imóvel? E a gente dizia: olha, não pode, porque ele não tem documentação. Esse aí é aquele famoso contrato da gaveta da gaveta. Não tem, porque ele é um imóvel que não está com a documentação, não está com escritura. E aí eu fiquei naquela coisa, né? Aí quando eu vejo um imóvel irregular, eu fico naquela angústia, né? Tentando tirar a objeção do proprietário para regularizar o imóvel. E aí eu fiquei chamando, mas fulano, vem cá, vamos, ó, a gente está... Esse imóvel já era para você estar com dinheiro na mão há muito tempo e a gente não está conseguindo vender, porque às vezes as pessoas têm a dificuldade de ter o valor de 100 mil reais para dar, né? Às vezes a pessoa tem até um saldo de FGTS, claro, tem algumas outras facilidades, mas tudo depende da documentação. E aí, o que eu fiz? A sacada, né? Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou regularizar o seu imóvel, né? Vou lhe cobrar X, eu cobrei acho que foi 5 ou 6 mil reais para regularizar o imóvel dele. E, no caso, a gente vai conseguir ter um retorno financeiro melhor para que você possa vender o seu imóvel, né? E aí fui buscar fazer a regularização desse imóvel, consegui regularizar e hoje ele está sendo negociado por 150 mil. Uma coisa que há poucos meses atrás, né, ele não conseguia achar 100 mil reais no imóvel. Então, ele ganhou aí 40 mil reais, né, 50 mil reais numa regularização. E eu, como profissional, além de ganhar a comissão, que eu ganhei, no caso a imobiliária, né, ganhou uma comissão, também ainda aproveitei e fiz uma regularização imobiliária que, para quem está comprando agora, ele também está dentro do sistema financeiro, ou dentro do sistema de registro. Ele já tem aí as proteções que o RI, né, que o registro de imóveis, dá para ele em relação a qualquer tipo de problema. E o cara conseguiu financiar. Não precisou tirar todo o dinheiro do bolso, né? Ele ia tirar, vamos dizer, 100 mil do bolso, mas daqui a pouco ele conseguiu regularizar o imóvel, vai financiar lá os 150, mas ele vai pagar num juros mais baixo da Caixa e não vai desembolsar para poder investir na mobília, né? Olha como... E aí, professor, né? Nesse caso específico, o que eu utilizei, né? Eu utilizei aí um processo que a gente está trabalhando, que é o processo da adjudicação compulsória, que hoje a gente não tem a necessidade de estar buscando, né,
uma via judicial, né? Hoje, com a Lei 14.382, você já pode, né, fazer esse procedimento através dos cartórios, né? E como ele estava todo redondinho com a documentação, a gente consegue fazer uma viabilização de uma regularização muito mais rápida, né? O cliente comprador saiu... Olha como é um ganha-ganha. Eu, profissional, ganhei o meu valor, né? Em relação à minha prestação de serviço. Eu aumentei. Se eu ia ganhar, por exemplo, aqui um imóvel para corretagem de imóveis é 5%. Se eu iria ganhar R$ 5.000, né, numa comissão, no caso da minha imobiliária, eu ganhei R$ 6.000 para regularizar o imóvel e ganhei agora uma comissão sobre 150 mil, ao invés de ser uma comissão por 100 mil. Eu ganhei R$ 7.500 de comissão. Então, olha como foi bom para mim. E aí você me pergunta, e para o vendedor, foi bom? Foi. Ele iria vender, eu não estava conseguindo vender o imóvel dele por 100. E para o comprador, foi bom? Foi. Porque ele está agora comprando um imóvel seguro. Então, é um ganha-ganha de todas as partes. Que às vezes as pessoas, por falta de conhecimento e falta de segurança, ela deixa essas oportunidades passar, né? E continua fomentando a Salomão irregularidade. Rezedá, isso, professor Salomão Rezedá entrou na live aí. Bom dia, meu querido xará e amigo de lives. Vou te convidar para umas lives semana que vem já. E ele colocou uma questão importante ali no chat. Ele colocou assim: a questão sucessória também fica mais tranquila, porque os herdeiros já sabem que não vão receber um contrato de gaveta no colo, mas vão receber sim a propriedade. Então, é muito interessante isso, né? Porque eu já vi muito pai triste porque sabe que vai deixar uma bucha para o filho e não conseguiu regularizar. Então, é bem... Eu vejo filhos que se surpreendem depois que o imóvel do pai estava irregular. É muito interessante essa questão da sucessão também. Então, ou seja, regularizar é sempre uma saída. Alguém colocou ali no chat, não é o governo que regulariza imóveis. O governo até regulariza quando ele tem vontade, mas é outra área, é lá pela REURB, né? Nós aqui trabalhamos regularização feita de forma privada, né? Entre advogados, corretores, profissionais do direito e cartórios de registro de imóveis e tabelionato de notas. É aqui que a gente atua. Mas legal esse caso, hein, Helene? Tu aumentou a tua comissão, aumentou o valor do imóvel e gerou E aí segurança. as pessoas Muito podem bom, hein? perguntar, mas ela está fazendo isso porque ela tem a possibilidade, né, de vender o imóvel como corretora, tem a possibilidade de regularizar como advogada, e aí eu trago outro insight também aqui para o pessoal que está aqui assistindo. Eu sou advogada há pouco tempo, eu estou fazendo 5 anos como advogada, e sempre trabalhei com regularização imobiliária, né? Na verdade, eu entrei na faculdade para me tornar uma advogada imobiliarista, porque eu sentia a necessidade de aprofundar os meus estudos. Mas eu já trabalhava com regularização imobiliária desde 2002, né? Desde 2002 que eu trabalhava com regularização imobiliária. Então, o que acontece? Se você, no caso, né, existe atividades que são exclusivas da advocacia, como existe atividades que são exclusivas do corretor de imóveis. E aí, o que eu posso fazer, né, para poder trabalhar com esse mix? As famosas parcerias, né, que às vezes as pessoas ficam naquela situação que, mas eu não sou corretora. Não, gente. Quantos corretores são meus parceiros, né, que tem ali um cliente que está com alguma irregularidade e me chama para poder ajudar ele na parte da irregularidade. Hoje eu não estou mais atuando assim na área da corretagem, porque a advocacia tomou uma proporção que hoje eu não consigo. Então, quem toca essa parte da corretagem é meu esposo, né? Mas, assim, na época, quando eu não era advogada, existiam situações que não cabiam a mim, por exemplo, um inventário. Eu fazia o quê? Eu fazia uma parceria com um advogado. E aí todo mundo ganhava. Então, a gente tem que estar aberto, sabe, professor, às oportunidades. E tem que estar preparado para que, quando chegar as oportunidades, você também não deixe passar por uma questão de insegurança, por uma questão de falta de conhecimento, né?
acordar às 6h32, 37 da manhã, tá aqui ouvindo uma live, tudo isso você vai, às vezes, buscar. Olha, eu trabalho vou fazer 20 anos que eu estou nessa área, né? Meu marido até falou, você já tem que mudar esse script de 19, que eu acho que você já tem 20. Eu digo, é mesmo, eu já estou com 20 anos. Mas eu não quero ficar mudando, não, senão eu fico parecendo que eu estou velha. Mas eu estou dizendo assim, todo dia a gente aprende uma coisa. Todo dia é uma coisa nova. Às vezes eu estou ouvindo sua live e digo, mas menina, eu não pensei nisso, não. Então, assim, meu esposo até pergunta, mas você ouve todo dia Salomão? Você não está cansada de ouvir as mesmas coisas que ele fala todos os dias? Aí eu digo assim, mas você acredita que às vezes tem uma informação que ele dá que eu não sabia, que assim, a gente não tinha aquele conhecimento, né? Então, a informação, a busca incessante pelo conhecimento faz com que você se torne, né, seguro ou segura para poder atuar, né, nessa área, porque demanda, gente, tem muita demanda, né? Muita. Exato. Tem muita demanda e o que falta, às vezes, para algumas pessoas é a demanda em encontrar o profissional, né? Que é aquela coisa que tem que achar os clientes. E isso é um processo evolutivo, tem várias formas de acelerar, claro, mas a gente tem também que ter conhecimento. Porque você não chega ao cliente, você está meio apertado, você não tem uma parceria. O pessoal colocou ali no chat a questão das parcerias. A gente sempre fala aqui no canal como é importante parcerias, né? Até alguém colocou ali também no chat. Também tem engenheiros aqui, professor. Seus São meus engenheiros, parceiros, meus arquitetos, parceirões, porque topógrafos, como é que a gente vai fazer uma todo vedação, né, mundo sem que está engenheiro? aqui. Nossa, é muito importante essa visão de parceria com outros profissionais, porque faz crescer muito, né? Lá na comunidade secreta, o pessoal faz muita amizade, né? Muita amizade em relação a isso aí. Mas eu vejo o contrato de gaveta, a forma de regularizar ele, de várias alternativas, não existe uma única, né? Eu posso usar uso capião, em alguns casos posso tentar adjudicação, em alguns casos eu tenho que inserir dentro do inventário, em alguns casos eu posso ir ao banco e tentar trocar o financiamento. Não há uma fórmula mágica, depende sempre do caso Exatamente. concreto, né? Deixa eu só falar uma coisa. Eu não estou vendo as mensagens porque está travado aqui. Então, se tiver alguma coisa, você fala. Ah, É, tá, tem um monte. é, Ih, mensagem aqui não, eu consigo ler uma a cada 5 que passa mas ali. assim, o que acontece? Eu falo muito, inclusive, eu virei professora também, graças ao professor Salomão, que me incentivou, né? Eu falo muito com meus alunos assim, que não tem uma receita de bolo. A gente vai ter que analisar cada caso um caso. Porque o que acontece? No contrato de compra e venda particular, infelizmente também existe aqueles contratos que a gente não consegue fazer uma regularização através de uma adjudicação, né? Porque precisa ter ali elementos que possam preencher os pré-requisitos para você poder fazer o procedimento da adjudicação compulsória, né? Que é um dos instrumentos que a gente está agora se debruçando para poder fazer essas regularizações. Como as pessoas vão fazendo as coisas muito na informalidade, a gente tem situações aqui que é apenas um recibo, né? Um recibo de compra e venda. Ou então as pessoas fazem uma procuração e acreditam que aquela procuração é a escritura, né, do imóvel, que aquele documento é o documento do imóvel. Então, todos esses casos você vai ter que aí analisar se aquele instrumento, né, que está tendo ali como contrato, né, de compra e venda, os famosos contratos de gavetas, eles preenchem os pré-requisitos para fazer a adjudicação, e aí, nesse caso, você tem que verificar se o contrato está ali descrito, o vendedor, se realmente é o vendedor que está registrado sobre a matrícula. Porque muitas vezes quem está ali configurando como vendedor é apenas um posseiro, né? A gente já teve situações que a pessoa estava ali na posse e ela que fez o contrato de compra e venda. Então, você não tem como fazer uma adjudicação. Ou então, aqueles imóveis que não tem matrícula, né? Não tem, está ali a descrição de um imóvel, casa número 22, mas não tem informação sobre a matrícula de qual a casa que é 22,
não tem informação de qual é o IPTU, a inscrição, é o cadastro imobiliário, ou seja, ele também tem irregularidade na prefeitura. E aí vai você analisar aquele instrumento, né, do contrato de compra e venda para verificar se preenche aqueles pré-requisitos. E aí, ele não preenchendo esses pré-requisitos, você vai para outra análise, que é a questão da posse. E a posse também é um direito, né? E aí você também tem que analisar como é que é aquela posse. É a posse com ânimo de dono? Foi uma mera permissão? Eu fiz até um post engraçado essa semana que construí no terreno da minha sogra, né? Posso usucapiar o imóvel? Porque às vezes as pessoas têm aquela coisa que tudo é usucapião, né? E não é. Tem que ter calma. Tem que ter calma, né? Vamos respirar, né? Porque não é tudo, não é os campeão, não. Mas você também faz o raciocínio que eu faço. Eu vou tentando matar primeiro as hipóteses que eu acredito sejam mais visíveis, né? A adjudicação pode ser, não é? Bom, então agora vamos para a posse, vamos ver. Às vezes até uma questão de inventário, né? Que quando a gente fala regularização e contrato de gaveta, abre um leque enorme. O cara pode ter um recibo de compra e venda, pode ter uma promessa, pode ter a procuração, pode ter uma compra e venda mesmo particular, que depois ele quer fazer uma escritura. Então a gente começa a encaixar, como você faz. Vamos primeiro aqui, é adjudicação? Não. Então vamos para o uso capião, de repente? Ou vamos para o inventário? Como é que vai ser? Só aproveitando, são 7 e 8 da manhã. Se você ainda não segue a Elaine, que é minha aluna, minha mentorada, clica aqui no meu nome, ó, aqui em cima, você que está no Instagram agora, clica aqui no meu nome e vai aparecer o nome dela. Você pode seguir ela, que tem muito conteúdo jurídico lá, pode tirar dúvidas com ela também. E manda um direct para ela depois que você seguir, né? Ó, clica aqui e segue Quando você a fala Elaine, minha aluna. direct, Tá? aparece milhões de direct. Mas eu respondo todos, viu? Mas então, o que acontece? Nesse caso aí, professor, uma situação bem interessante que aconteceu também agora foi que no dia 30 de dezembro estava todo mundo cantando ainda ho, 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 e teve uma decisão do Congresso Nacional que derrubou o veto presidencial da adjudicação compulsória da ata para fazer a adjudicação, né? Que eu acho que foi o parágrafo 3º do artigo 216. Então, a partir de agora, você vai poder fazer, você vai ter que fazer uma ata notarial, né, para instrumentalizar o procedimento da adjudicação. E mesmo quando estava tendo o veto, quando teve o veto da ata, eu já estava aplicando a ata para os meus processos de adjudicação, né, compulsória, porque muitas vezes, gente, a ata ela vai dar ali uma força, né, uma substância, né, de tornar aqueles documentos que estão ali validados por um instrumento público, né, que é a ata notarial. E aí vai te dar uma força maior para que você possa ingressar no cartório de registros de imóveis informações que aparentemente você estaria ali fragilizado, como, por exemplo, a comprovação da quitação do preço, e que você pode, através da ata notarial, instrumentalizar e dar uma força jurídica àquele documento que até então você não conseguiria estar instrumentalizando. E aí o doutor Bernardo Chese, que é um amigão meu, né, um querido colega do Ibradim também, ele deu até uma dica. Às vezes as pessoas compram um imóvel, né, e às vezes não tem a informação de como comprovar que pagou o preço, né? Que é um dos requisitos, e a gente tem a comprovação da quitação. E através dessa ata notarial, Isso. você pode, por exemplo, instrumentalizar ali situações que comprovem que você quitou. Até uma conversa de um WhatsApp, você pode, através da ata, fazer a comprovação da quitação. Então, veja como são tantas coisas ricas que a gente pode utilizar de ferramentas para fazer uma regularização imobiliária, né? E aproveitar essas oportunidades para poder estar alavancando aí a sua carreira, principalmente nesse ano de 2023, né? Que a gente está começando, tem que estar atento a essas oportunidades. É muito interessante, né? A ata notarial. Sabe que ainda tem gente que tem confusão com a ata notarial, né? Mas ela passa a ser um instrumento muito forte hoje, porque ela é
requisito na uso capião, agora passa a ser requisito na adjudicação. Já era muito utilizada para provar algo em processos judiciais. Então, quem ainda não estudou um pouquinho de ata notarial pode estar perdendo o passo. É importante ler um pouco. Até nós temos aulas na plataforma sobre ata notarial, porque ela não é um instrumento apenas da uso capião. Tem muita gente que descobriu a ata notarial quando se falou uso capião, uma ata notarial. Ela já estava circulando no meio, já estava ajudando muita gente. Então, ela é um instrumento. Eu já fiz vários tipos de atas notariais. Eu já fiz ata notarial de postagem no Facebook contra alguém, né? Até era contra um juiz de direito, ele me pediu que eu fizesse a ata notarial. Eu já vi postagem política, eu já vi postagem, já fiz de mensagem de WhatsApp que a pessoa mandou para outra. Uma vez já acontece a história também, o cara foi multado, né? Ele vinha andando, foi multado e recebeu a multa em casa. E ele disse, mas naquela rodovia não tinha pardal, não tinha nada, né? E na verdade o policial estava escondido com aquele secador de cabelo gigante, né? Ali, né? Mas Eu eles ficam acredito. escondidos, né? Essa semana, ontem eu fui. Ele estava na sombra ontem, o sol estava contra e estava na sombra ali. Imagina quanto, né? E daí ele me procurou para fazer uma ata notarial que não tinha nenhuma placa de velocidade ali alertando se era 60, se era 80, ou se a rodovia era fiscalizada. E aí eu conversei com a minha substituta e a gente fez a ata. E aí, então, você tem que fazer a rodovia e dizer, não tem placa nenhuma aqui, né? Mas por segurança, nós filmamos o trajeto também de toda a parte da rodovia, que houve a multa, para comprovar que não tinha placa realmente da velocidade, nem alertando a fiscalização. Então, é muito interessante como a ata serve, né? Agora, claro, a ata depende sempre do tabelião, algumas atas são a ata da Usucapião é local, né? É territorial, mas as outras não, são livres. Então aí que começa aquela questão do advogado ir ao cartório, conversar com o pessoal. Você tem bom relacionamento com os cartórios, Eu Elaine? tenho, Como é eu que está o tenho teu sim. Mas relacionamento? deixa eu só, antes de passar para essa sua pergunta, deixa eu só falar uma questão da dica com relação a essa questão da ata, né? O profissional que hoje ele não tem domínio, né, de como ele pode utilizar essas atas notariais para atuar na advocacia ou até mesmo na parte de corretagem, né? Tem corretores às vezes que também estão negociando imóvel, o vendedor acaba vendendo para outra pessoa e aí a ata também instrumentaliza isso. Então, assim, hoje a ata notarial é assim, eu acho que é a cereja do bolo para muitas coisas. E, por exemplo, nesses contratos de gavetas mesmo, muitas vezes eu utilizo a ata notarial até para colher um depoimento de um vizinho para comprovar a questão da posse, né? E aí é diferente da ata do uso capião. Eu uso a ata dessas diligências, às vezes, para fazer a instrução da uso capião na ata do uso capião, entendeu? Então, você pode, por exemplo, utilizar a ata, se você está verificando ali que existe uma questão de comprovação da posse, mas existe, às vezes, algumas lacunas com relação a documentos, porque a gente sabe que para poder fazer a verificação do tempo de posse, você tem que estar instrumentalizando com provas, né? E muitas vezes, às vezes tem uma lacuna de 2, 3 anos que a pessoa não está ali com aquele documento, mas você pode colher uma depoimento de um vizinho que já mora há 20 anos naquele imóvel, que sabe que durante todo aquele lapso temporal, a pessoa residia ali, ela era o dono, então você pode cobrir as lacunas de documentos que você não tem com aquelas atas notariais de uma diligência que você faça no imóvel. Então, é muito importante, e aí vem respondendo a sua pergunta, você também ter um bom relacionamento, né, nos cartórios, principalmente de notas. Como eu falo aqui, eu tenho um cartório que eu digo assim, aqui é a minha salinha, eu chego lá, já abro meu computador, já sento, já trabalho, o pessoal diz assim, aqui é a sua salinha, doutora. Eu digo, aqui é meu segundo braço. Mas os cartórios, hoje, os tabelionatos de notas, são nossos segundos braços para nos ajudar a justamente instrumentalizar todos esses processos de regularização. E você ter um cartório, né, que lhe dê esse amparo é muito importante para você desenvolver esse trabalho.
Inclusive, amanhã eu vou estar fazendo uma live com a doutora Isaura, que mora na praia, né? Amanhã à noite, às 19h07, no meu perfil, onde ela é tabeliã e registradora, que nem você, né? Ela atua nas duas áreas. E aí a gente vai falar sobre a importância, né, dos tabelionatos de notas na parte da regularização. Então, já convido quem está aqui para poder assistir essa live que eu farei amanhã com minha querida colega que eu conheci na mentoria de professor Salomão. Então, é fundamental. A Isaura foi colega de mentoria. Foi colega de mentoria, exatamente. Muito querida, Isaura, né? Muito bom. Jantamos com ela lá em Natal, agora, quando estivemos com ela e com o esposo. Foi muito legal. Essas parcerias se criam, né? Tu sabe que eu também faço parte de mentorias, né? Então, eu também entro nas mentorias, né? Eu digo, eu sou mentor, mas mentor também tem que ter mentor, né? Então, você fazendo uma escada. E ontem eu conheci um advogado numa mentoria que trabalha com Google Ads e entende um monte de tráfego de rede. Eu disse, cara, estou precisando de alguém para os meus alunos, sabe? E aí fechamos uma parceria. Nos conhecemos numa mentoria. Ele faz lives também com bastante público, tem um perfil bom, com mais de 80 mil pessoas, eu acho. E um cara muito dinâmico, assim, gostei muito, né? Também como a gente vai descobrindo na rede, né? E daí nós nos encontramos numa mentoria, como você e a Isaura, né? E aí eu cheguei e ele me reconheceu. Ele disse, professor, não acredito que o senhor está aqui, né? Nosso player do mercado, brincou, né? Daí eu olhei, quem será? Daí comecei, daí eu disse, mas... Daí ele já me seguia, daí comecei a observar mais. Então, vai ter novidades também de parcerias de mentoria. Eu acho que esse ano é um ano de muitas parcerias, de alianças, sabe? Alianças. Porque quando a gente está crescendo, a gente tem várias fases, né, no mercado. E chega uma fase que a gente está meio desconfiado de todo mundo, né? Não será? E depois a gente começa a ver as pessoas que pensam como nós e a fazer parcerias com elas, fazer alianças com elas para crescer, né? Para crescer. A gente acaba crescendo mais. O Érico sempre fala, né? Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai acompanhado, né? Então, o negócio é ir longe. Não adianta ir muito rápido sozinho, você logo se perde. Eu sempre tive grandes parcerias, tanto com vocês, mentorados, como os professores do curso, né? Uma grande oportunidade sempre você firmar essas alianças com eles, Eu né? estava até conversando com meu esposo, eu estou reformulando o meu curso, e ele estava me perguntando o seguinte, Elaine, mas você fala tudo, você faz tudo. Eu digo, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Conhecimento hoje, às vezes as pessoas ficam naquela situação, né? Vou guardar esse conhecimento para mim, na minha caixinha de Pandora, para que ninguém tenha essa informação. E aí, o que acontece? Meus braços hoje, ele não vai atuar aonde eu consigo transmitir o meu conhecimento e fazer as minhas parcerias, né? Se eu, no caso, ficar achando que o conhecimento ele tem que ficar só comigo. Então, assim, você fazer parcerias e criar, né, relacionamento com outros profissionais, você também compartilhar com ele o seu conhecimento e ele também com você, isso é muito além da nossa mesquinhez de achar que as coisas têm que só estar no nosso umbigo. Você vê, hoje o professor Salomão, ele se tornou um tentáculo, assim, que você não consegue nem saber mais aonde é que chega o seu conhecimento, né? Quantas pessoas que você transformou vidas, né? E que hoje, por exemplo, eu sou um desses tentáculos que estou transformando outras vidas. E aí a gente vai nessa corrente, eu acho que é uma coisa muito maior do que você ficar... Se o professor Salomão, que eu conhecia, acho que há 2, 3 anos atrás, ele tivesse ali naquele pensamento de que eu sou registrador do interior do Rio Grande do Sul, e esse conhecimento, né, eu vou guardar para mim, porque eu suei muito para ter. Você não estaria hoje com o crescimento que você está, né? Você não se tornaria esse monstro que eu falo assim, monstro, que eu brinco com você, que você se tornou. E hoje você tem a possibilidade, eu acho que isso é gratificante para a gente, por exemplo, quando você vê uma aluna sua como eu, né, ou como outras que têm, também se desenvolvendo, também voltando. Professor, eu não sabia, eu tinha receio até de falar na câmera. Hoje eu falo tranquilo. Então, você me estimulou a fazer isso.
vai, faz, né? Você pegou e me jogou no abismo e eu bati ali a asa e estou voando. Então, eu acho que são coisas que o valor, preço, o dinheiro, às vezes não paga, né? Você ter essa reciprocidade de gratidão das pessoas não paga. Então, essas parcerias, como nós temos, como outras pessoas têm, realmente faz com que a gente vá mais longe, né? E a gente consiga aí também estar atingindo clientes, pessoas que precisam do nosso serviço, porque nós também fazemos um trabalho social para a sociedade, né? Porque se tem muitos imóveis irregulares é Exato. porque às vezes também tem deficiência de pessoas que não sabem regularizar. É que tem pessoas que acreditam que você só pode abrir o conhecimento quando você ganhar algo. Né? Tem gente que acha que é isso. E aí ficam limitando, dizendo, não, eu não vou se eu não ganhar. Quando, na verdade, o grande segredo da vida é primeiro compartilhar e depois receber. Né? Primeiro a gente tem que dar, a gente tem que agradecer, tem que gerar conteúdo. E essa é uma estratégia que eu desenvolvi, né, e aprendi, claro, com meus mentores, e que eu sempre ensino para os meus alunos. A gente não pode querer o calor se a gente não botar lenha na lareira. A lareira é coisa aqui do sul, né? Mas eu não posso chegar na lareira e dizer, cadê o calor? Se vier calor, daí eu vou botar a lenha. Não, primeiro eu boto a lenha, eu risco fósforo, aí a lenha pega, daí vem o calor. Então, primeiro eu tenho que gerar conteúdo na rede para que depois as pessoas me sigam, as pessoas interajam comigo, as pessoas queiram estudar comigo e aí as pessoas transformem suas vidas. Porque se eu disser, vem transformar a vida, paga que eu transformo, isso não vai dar certo, né? Não vai dar certo. A pessoa tem, Joga para o primeiro ela tem que universo. sentir confiança no meu trabalho. Exato, joga no Miguel, deixa andar, né? A pessoa tem que sentir confiança no meu trabalho, quem é minha família, quem eu sou, quem eu faço, quem são meus alunos, para andar. Mas eu fico muito feliz com o seu crescimento e de outros alunos, é importante. O que você mais percebeu assim que você mudou nesses últimos anos, mas que você jamais imaginou que poderia ter mudado tanto, né? Você olhando hoje para trás, assim, desde que você começou a estudar comigo, você olha para trás e olha hoje, e diz, nossa, isso aqui é uma coisa que hoje acontece, eu nunca pensei que poderia Professor, chegar eu acho aqui. que o que mudou muito para mim, que eu já atuava na área, era a visão do outro lado do balcão. Quando eu conheci você, eu comecei a também enxergar o outro lado do balcão e isso fez com que eu tivesse mais empatia, né, com os registradores, porque nem todos os registradores são acessíveis como você, né? Às vezes ele tem aquela questão de que ele está ali, ele é o registrador, ele é o dono do cartório, ele é que diz a palavra final. E eu nem sabia se eu podia fazer suscitação de dúvida, por exemplo, quando eu não estivesse concordando com o registrador, como também, às vezes, eu não entendia o não do registrador, que ele estava dando não porque ele também tinha uma responsabilidade ali. Então, eu acho que assim, o seu curso teve esse divisor de águas para o meu entendimento com relação ao outro lado do balcão. E isso faz com que, na hora que eu vou analisar, né, um caso concreto aqui no escritório, eu analiso assim, mas, bom, se isso aqui, né, eu vou dar entrada no cartório, eu acho que nesse caso específico, o registrador ele não vai ter autonomia para poder decidir. Então, às vezes, tem situações que eu preciso judicializar, né? Porque, no caso, eu, como advogada, não trabalho só com esse judicial. Porque eu já sei que, nesse caso específico, o registrador vai ter a limitação dele. Então, eu não preciso ficar zangada com ele, porque ele vai dizer não. Ou eu já faço o contrário também. Eu já dou entrada no cartório, né, para poder ter uma nota devolutiva, e aí eu já entro com uma suscitação inversa, né? Porque eu sei que o registrador ele vai dar aquela nota devolutiva porque ele tem limitações também com relação à atuação dele. E nessa nota devolutiva eu não fico zangada com ele. Pelo contrário, eu já sento na mesa, né, criando estratégia com o registrador. E aí por isso que você fala assim, você tem que ter um bom relacionamento quem trabalha com isso. Porque aí eu já sento com o registrador com uma situação específica, eu digo, olha,
isso aqui assim, sabe, mas eu sei que vai ser complicado. Me dê uma nota devolutiva para eu poder solicitar o juiz corregedor para se manifestar. Então, já crio ali estratégia, eu já sou mais estrategista para poder resolver a situação do cliente. Então, eu acho que isso foi a grande sacada assim, que eu consegui deslanchar na minha atuação na regularização imobiliária com o seu curso. Eu não fico mais brava com o registrador quando eu recebo uma nota devolutiva. Só para eu botar o pessoal a par de uma coisa, só puxar aqui, peraí. Você é uma das primeiras das minhas alunas, né, em 2021 para 2022, que ganhou a placa de mais de 100 mil reais com a advocacia, né? Você hoje já passou bastante disso. O curso te deu resultados financeiros reais no teu bolso? Professor. Olha, eu não gosto muito de falar sobre assim, o valor, porque às vezes a gente fica assim, às vezes muito expostas assim na rede social. Mas ontem eu estava fechando com meu esposo o fechamento do ano, né? E eu me surpreendi quanto que eu consegui faturar no ano passado. Era uma coisa inimaginável algum tempo atrás, né? E aí eu peguei do ano anterior e para esse ano, eu acho que eu aumentei uns 20%, 20 vezes o que eu ganhava. Entendeu? 20 vezes, né? O que eu ganhava. 20%, 20 vezes. Então, assim, eu disse assim, meu Deus, eu nem sabia, eu gastei tanto dinheiro, porque eu acabei também fazendo algumas coisas, né? Viajei, Tu viajou, comprei né? carro Fez outras coisas, importado, comprei investiu, casa comprou na uma casa na praia, né? Aí eu disse assim, eu digo, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha ganhado tão bem assim no ano passado, né? Esse ano a receita vai me pegar. Isso aí, que bom. Vai Mas não me forte, importo de forte, pagar forte. imposto, Sempre não. vem, né? A receita vai Deixa eu forte. continuar pagando imposto. Também não me importo de pagar. Isso aí. Eu quero lembrar, agradecer muito você estar aqui hoje de manhã e eu gosto muito de conversar com os alunos, né? Mas principalmente sim, os alunos que já estão mais acelerados com você. Tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer, que você não fez ainda? Né? Uma pergunta pessoal, de carreira? Sempre deixo aberta essa última passada da live, né? Você imaginaria, há 2 anos atrás, que você iria transformar tantas vidas como você tem transformado? Do jeito que está, não. Sabe? Eu imaginei que eu poderia fazer um trabalho de transformação, mas eu não tinha noção da onde poderia chegar, porque eu também me surpreendo com os números, né? Então, às vezes eu paro, assim, eu tô meio quieto, eu penso, será que é isso que as pessoas mesmo tanto falam, né? Mas aí às vezes eu saio na rua, eu sou reconhecido, né? Eu digo, nossa, você me conhece? E daí eu fico até muito feliz com isso, mas aí eu vejo as pessoas agradecendo a transformação de vida. E daí depois que isso pegou uma forma maior, então, e você acompanhou isso, então eu passei a encarar isso como uma missão já, sabe? Não, agora, então eu quero transformar mais vidas, né? Porque é muito bom transformar, né? Você tem um retorno, um carinho muito grande, né? Então aí eu não tinha essa noção, mas depois que eu passei a ter essa noção, então eu passei a apostar mais ainda as fichas nessa transformação de vidas. E hoje eu coleciono histórias. Eu olho para aquela lá, ela fazia assim, fazia assado, aquele lá fazia assim. Hoje faz assim, é meu aluno, fez tal coisa. Hoje eu É coleciono as verdade. histórias. Para mim é muito Não, legal. essa questão da gente não ter noção, né, de onde chegar é fascinante, né? E as pessoas às vezes lhe reconhecem na rua, eu também já estou ficando assim, viu? Em São Paulo mesmo, eu fui para o evento lá do Érico, uma pessoa lá estava na fila, tirou a máscara, eu sou fulana, sou eu digo, ui! Eu lhe sigo nas redes sociais, eu digo, que bom! Então, isso é engraçado e é legal, porque a gente realmente não... deixar Deus agir, né, professor? Deixa Deus agir.
que a coisa anda. Quero agradecer demais a tua presença aqui no café. Se você ainda não segue a Elaine, clica aqui no meu nome e segue ela. Ela tem um perfil no Instagram muito bacana, com muito conteúdo, vale a pena passar por lá. Eu agradeço demais a tua presença aqui, parabéns pelo teu trabalho. Também agradeço toda a nossa audiência hoje de manhã e um ótimo dia para todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem todos com Deus e que esse ano a gente arrase 2023, hein? Esse é o ano para arrasar. Vamos nessa. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.